Olha, voltamos por aqui para fazer um exercício, uma brincadeira com a inteligência artificial GPChat. Você já deve ter ouvido falar nela, né? E o pessoal tem utilizado demais e nós estamos assistindo, de fato, uma grande revolução tecnológica que deve, como eles dizem aí, bem, do lado de cá eu concordo, ter implicações seríssimas para a vida humana, especialmente para o mundo do trabalho. Mas a gente fez uma perguntinha aqui sobre o governo Bolsonaro, o ex-presidente da República. Vamos ver a formulação da pergunta e a resposta que a inteligência artificial nos deu. Nessa história de brincar um pouquinho com o ChatGPT, eu fiz uma pergunta a ele. É claro que é uma pergunta naturalmente difícil. O que fez com que Bolsonaro se tornasse o pior presidente da história? Porque essa pergunta já pressupõe um juízo de valor, correto? Eu já parto do pressuposto que ele foi o pior presidente da história do Brasil. E eu procuro agora que a própria inteligência artificial relacione os fatores que tenham levado a presidência do Bolsonaro a essa condição de ser avaliada como a pior presidência, o pior governo da história. Inclusive, foi, vocês sabem, o primeiro presidente da República desde a redemocratização que não foi reeleito, né? Que concorreu e que perdeu, apesar de ter utilizado aí bilhões de reais na tentativa de comprar a reeleição. Mas bem, vamos ver o que a inteligência artificial me respondeu. É importante destacar que a qualidade de um presidente ou governante são complexas e subjetivas e podem variar de acordo com as opiniões e interesses de cada indivíduo do grupo ou grupo. Correto. No entanto, alguns fatores podem ter contribuído para Bolsonaro ser considerado por muitas pessoas como um dos piores presidentes da história do Brasil. Veja que a inteligência aqui, ela utiliza muito bem da retórica, né? Um dos piores presidentes da história do Brasil. Eu coloquei como um artigo definido, o pior. A inteligência colocou como um dos piores. E alguns dos fatores que podem ter contribuído. Claro, a inteligência não é capaz de dizer foi isso e aquilo. Mas olha o que ele relaciona aqui, isso eu achei muito legal. Negacionismo da pandemia, isso foi um. Bolsonaro minimizou a gravidade da pandemia de Covid-19 desde o seu início, desestimulou o uso de máscaras e promoveu medicamentos sem eficácia comprovada. Além disso, sua gestão foi criticada pela lentidão na vacinação e pela falta de medidas efetivas para conter a propagação do vírus. Excelente! 2. Ataque à democracia. Bolsonaro já fez diversas declarações e tomou atitudes que foram vistas como ataques à democracia brasileira, como a defesa de um golpe militar, o questionamento do processo eleitoral e a tentativa de interferir em instituições como a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Parabéns novamente. E veja, a inteligência artificial, ela só contém dados até 2021. Então, ela não é capaz de captar 2022, quando nós tivemos no Brasil vários manifestos a favor da democracia, porque havia uma compreensão clara de que a democracia estava em risco no país. Política ambiental. A gestão Bolsonaro foi marcada por retrocessos na área ambiental, com a flexibilização de leis e normas de proteção ambiental, o enfraquecimento de órgãos de fiscalização e a promoção de atividades econômicas prejudiciais ao meio ambiente, como desmatamento da Amazônia. Muito boa resposta também. E política econômica, claro, vocês sabem, é a economia que ganha ou perde uma eleição. Política econômica, Bolsonaro também enfrentou críticas em relação à sua política econômica, que foi vista como pouco efetiva para estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. Veja que ele relacionou 4 pontos, né? Negacionismo da pandemia, ataques à democracia, política ambiental e política econômica. Agora, curiosamente, veja, está em vermelho porque ele detecta aqui um erro na sua própria escrita, na sua própria consideração. Então, ele mesmo percebeu, isso é o que eu suspeito, tá? Aí o pessoal que trabalha com a inteligência artificial
tem que dizer. Ele percebeu que essa geração de respostas, né, contém erros. Por que contém erros? Porque deve ter ferido justamente isso daqui, a questão da complexidade e da subjetividade. Então ele gerou uma segunda resposta. Esta segunda resposta gerada pela inteligência artificial. A pergunta permanece a mesma. O que fez com que Bolsonaro, se tornasse o pior presidente da história do Brasil. Agora veja a segunda resposta da inteligência artificial, tá? Veja, aqui já é 2 de 2, tá? Ele mesmo que faz isso, não sou eu que oriento. Como uma inteligência artificial, eu sou programado para ser imparcial e não emitir opiniões. Olha aí, tirando o corpo fora. Além disso, é importante ressaltar que considerar alguém o pior presidente da história é uma avaliação bastante subjetiva, já que isso pode variar de acordo com diferentes perspectivas políticas e sociais. Tá certo. Tudo parte de uma avaliação da percepção da sociedade em relação àquele governo. Se avalia o governo como positivo ou negativo, a gestão como positiva ou negativa. Claro, isso aparece nas pesquisas de opinião pública como boa ou ruim, não é isso? E o próprio presidente, como é o caso agora da pesquisa mais recente envolvendo o presidente Lula. No entanto, é possível afirmar que o governo Bolsonaro tem sido bastante controverso, veja a palavra que ele utiliza, desde que assumiu o cargo em 2019. Alguns dos pontos que têm gerado críticas e polêmicas. Veja, ele procura manter aqui essa isenção, né? Não entrar no mérito da questão. Mas ele relaciona o quê? Olha, a gestão da pandemia da Covid-19. Olha, estava presente na resposta anterior, lembra-se? Bolsonaro tem sido criticado por sua postura negacionista em relação à pandemia, bem como por suas medidas ineficazes e tardias para enfrentar a crise sanitária, mas comedido nas palavras. Não cita a vacinação diretamente, nem os medicamentos ineficientes e ineficazes, nem a crítica ao uso de máscaras. 2. A política ambiental. O governo Bolsonaro tem sido criticado por sua postura favorável ao desmatamento e à exploração de recursos naturais, o que tem gerado impactos negativos para o meio ambiente e para as comunidades que dependem desse recurso. Excelente, porque não menciona diretamente, mas está incluída aqui, claro, a questão indígena. Mas veja, política ambiental também estava lá. Política econômica subiu agora ao 3º lugar. O governo Bolsonaro tem enfrentado críticas em relação à sua política econômica, que tem sido marcada pela adoção de medidas que favorecem os interesses das grandes empresas em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Ora, olha aí, essa retórica eu achei muito interessante. E, de fato, isso também é questionável, porque o governo Bolsonaro privilegiou o mercado financeiro. Veja agora a briga hercúlea que nós estamos enfrentando para tentar baixar a taxa de juros. E 4, conflito com outras instituições. Apareceu lá também. O governo Bolsonaro tem sido criticado por sua postura de confronto com outras instituições. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e a imprensa. Olha só, lá ele havia dito interferência na PF, na Polícia Federal. Aqui não aparece, mas aparece aqui a imprensa. Bem, apesar de ser uma inteligência artificial que quer se manter ali muito isenta e retoricamente ela consegue fazer isso, é óbvio que nesses 4 pontos ela acerta em cheio. A gestão da pandemia, a política ambiental, a política econômica e o conflito com outras instituições. Que ele não coloca aqui agora, ele ou ela, a inteligência artificial, não coloca aqui agora a questão da percepção da ameaça à democracia. Tá bom? Mas veja o parágrafo final, claro, eu tenho que ler, até para concluir a ideia que a máquina compartilha conosco. É importante ressaltar que essa é apenas uma breve lista, claro, e que existem muitas outras questões que têm gerado controvérsias em relação ao governo Bolsonaro. No entanto, como eu disse anteriormente, reforçar esse aspecto, não sou programado para emitir opiniões e a avaliação de Bolsonaro como o pior presidente da história ainda é algo subjetivo e controverso. Pois bem, nós fizemos aí esse exercício, essa brincadeira com o GPchat, só para perceber aquilo que ele responde, tá bom? Então, gestão da pandemia, política ambiental, política econômica e conflito com outras instituições.
Agora, na primeira resposta, que ele mesmo rejeitou, negacionismo da pandemia, ataques à democracia, política ambiental e política econômica. Tá bom? Foi apenas um exercício em relação à inteligência artificial GPChat, que ainda assim, sem querer entrar no mérito da questão, consegue relacionar com clareza aquilo que ela mesma recolhe de dados capazes de confirmar essa controvérsia que foi o governo Bolsonaro, controvérsia do ponto de vista dela, tá? E que tem gerado críticas e polêmicas. Bem, nós temos um lado e do nosso lado, do lado de cá, você já sabe qual é a nossa percepção do governo Bolsonaro, ainda porque nós vivemos o ano de 2022, estamos vivendo o ano de 2023 e sabemos muito mais do que essa inteligência artificial, tá bom? Até mais!